relaxe, porque o assunto de hoje é sobre inglês. Aprenda ou viva muito abaixo do seu potencial. Deixa-me dizer uma coisa. Se tu não souberes se comunicar de forma eficaz em inglês, estás condenado ou condenada a viver muito abaixo do seu potencial. Tanto que a pessoa que eu me tornei hoje, no caso, dono de uma agência de programação, dono de um SaaS, no caso um software, e um prestador também de serviços internacional e também tanto a nível intelectual, tudo isso é muito graças ao inglês. Se não fosse o inglês, eu não seria nem 10% de quem eu sou e não faria nem 10%, se calhar nem 5% do dinheiro que eu fiz e farei durante a vida. Por exemplo, eu comecei minha jornada como um prestador de serviço de programação, no caso um freelancer, onde eu conseguia trabalhos de clientes de outros países falando a língua inglesa. E se eu não soubesse inglês, eu nem sequer seria aceito na plataforma de freelancer onde eu encontrava os trabalhos e não teria como ler a descrição dos trabalhos, não teria como me comunicar por mensagem até conseguir concluir os tais trabalhos. E também se não fosse inglês, eu não seria tão bom programador quanto eu sou, porque apesar de eu ter iniciado o concurso do Gustavo Guanabara, do curso em vídeo, que é brasileiro, a maior parte do conteúdo de programação que eu fui consumir durante a vida também foi em inglês. E, por exemplo, isso já mostra que até meu nível como programador seria totalmente diferente. Meu nível intelectual, apesar que eu comecei lendo meus primeiros livros no idioma português, um dos primeiros livros que eu li, eu comecei com os livros do John Green, Cidade de Papel, Quem Você Alaska, A Culpa das Estrelas. Depois li Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e vários livros em português. Mas depois chegou uma altura que muitos dos livros que eu li eram livros que não tinham tradução direta em português, então eu tive que ler direto em inglês. E que nem o Can't Hurt Me, do David Goggins, quando foi lançado, ainda não vi a tradução. E vários livros que até hoje não foram traduzidos, eu só pude ter acesso por causa do inglês. E só para dar um exemplo prático agora mesmo, outro exemplo real. Hoje em dia eu sou dono de uma agência, a Brilliant SaaS. Ok, mas o que me permitiu criar a Brilliant SaaS foi totalmente ter visto vídeos de homens que nem o Iman Gadzhi, o Dean White e etc., que são outros donos de agência. Esses conteúdos não estão disponíveis em português, ou seja, só por isso eu não teria criado uma agência, porque não teria tido acesso ao conhecimento que já agora está grátis no YouTube, só que é necessário inglês para saber. E não teria como me comunicar com meus clientes da Brilliant SaaS, que são americanos de outros países, etc., falando de língua inglesa em sua maioria. E também meu software Mizid, meus clientes também são de países, são falantes de inglês. Ou seja, só por isso que eu falei, e eu não vou falar mais porque ia estender muito o vídeo. Eu devo totalmente que eu sou inglês, e sem inglês eu não podia ser nada disso. Agora eu te pergunto, o qual inglês não está a limitar sua vida? O quanto não saber inglês não está limitando você a conseguir um emprego ou a conseguir um emprego melhor? O quão o não conhecimento de inglês
não está te limitando em termos de empreendedorismo. Ou seja, aprende inglês. A maior parte do conteúdo do mundo tem inglês, mas pode não ter em português. Então, você tem que saber inglês. E, ok, por mais que as coisas sejam traduzidas um dia, ou alguém cria uma versão em português similar, isso pode levar anos. E é por isso que muitos dos maiores empreendedores do Brasil, que fazem milhões de reais por ano, sempre dizem que, cara, o inglês mudou a vida deles. Por quê? Porque tu tendo acesso a um conteúdo em inglês, tu consegues ter acesso ao conteúdo internacional e o Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, etc. O mercado nestes todos os países está normalmente atrasado em relação nos Estados Unidos e outros países, tipo, falam de língua inglesa. Então, é extremamente importante. Quando tu tens acesso ao conteúdo, tu consegues estar 10 anos à frente do mercado no teu país. Ou seja, mesmo que tu esteja a atuar no teu país de origem, mesmo assim, ter o conhecimento de inglês vai te permitir seres de um outro nível no teu país. E as probabilidades de tu alcançares 1 milhão no teu país vão multiplicar por 10 se tiveres acesso ao conteúdo. No caso dos gringos, né? Então é isso. Inglês é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Social Media Marketing Agents. A maior parte do conteúdo que tu for já procurar está em inglês. No caso, a maior parte do conteúdo sobre como criar e ter uma agência de sucesso está em inglês. Talvez a maior parte de dropshipping está em inglês. Ou seja, até as técnicas que estão sendo aplicadas hoje nos Estados Unidos para ser começada a aplicar no teu país, seja Brasil, Moçambique, etc., vai levar anos. E se você conseguir estar já no nível que estás globalmente, mas mais cedo, anos mais cedo, porque tu estás a aprender com os melhores do planeta no exato momento, tu vais estar muito à frente e vais poder aplicar. Ok? As coisas podem ficar 10 anos e mesmo assim o conteúdo não surgir na língua portuguesa. Por isso, inglês é fundamental. Tu já vês com a minha história. E, irmão, irmã, é isso. Tens que estudar inglês. Tu não souberes inglês. Se eu pudesse dar um conselho a qualquer pessoa que está no zero, não sabe o que fazer, etc. Ok, tem muitas coisas que eu puder dar, mas um conselho geral mesmo, que aplica-se a todo mundo, seria aprenda inglês primeiro, se ainda não souberes falar inglês. E o segundo é consumir conteúdo, mas ok, isso pode ser assunto para outro vídeo. Mas o assunto de hoje é, se tu não souberes inglês, aprenda inglês. Aprenda inglês, isso vai mudar a tua vida. Só o fato de tu saberes inglês já vai te permitir tu veres vídeos no YouTube em inglês, consumir conteúdos em inglês. Só por si só, por mais que não apliques na tua vida profissional, etc. no exato momento, já vai ser uma recompensa grande, porque vai te abrir um leque enorme de... Mesmo a nível de entretenimento, vais poder ver vários youtubers tipo, que fazem vídeos em inglês. O nível vai ser outro. Tens que aprender inglês. Não tem como. Se não sabes inglês, foque em aprender inglês. Se tu já souberes inglês, parabéns. Dou-te parabéns. E se tu não souberes inglês, foque em aprender. E já agora, antes de eu terminar o vídeo, você pode se perguntar como aprender inglês. Eu devo para ir a uma escola de inglês? Como eu faço? Deixa eu te dizer uma coisa. Inglês, como qualquer coisa na vida, aprender tem a ver com estar exposto àquilo. Então, tu tens que conseguir ter ao máximo de disposição com aquilo. E o máximo de disposição com os temas que tu gostas. Por exemplo, eu aprendi inglês naturalmente. Eu nunca fui a uma escola de inglês. Nunca fiz um curso de inglês. Eu aprendi sozinho a ler, depois a escrever inglês, depois a escutar e a falar inglês. Como? No meu caso, foi através dos videogames. Eu comecei com PlayStation e foi a pura adaptação, lei da sobrevivência, para poder jogar os jogos que eu gostava.
eu tive que pouco a pouco ir captando sozinho. Sozinho a conseguir entender no contexto do jogo, ok, isso significa isso, depois de tanto ver. E também uma coisa que sempre me ajudou foi baixar dicionário. Quando não entendesse uma palavra, eu ia lá, via o significado no dicionário e meio que memorizava a palavra. Foi assim. Também outra coisa foi pesquisar, depois que eu já tive a leitura básica do inglês, já comecei, quando eu tinha uma questão no Google, eu pesquisava em português, mas também tinha a opção de pesquisar em inglês. Então, pouco a pouco também, lendo sobre assuntos que me interessavam, eu consegui aprender. Mas é isso, é sobre a exposição. Se tu queres aprender inglês, não tem essa mentalidade, eu vou me matricular numa escola. Você sabe, escola, professores não ensinam como devem ser. Mas podes fazer isso, mas minha recomendação nem seria essa. Seria tentar se expor em inglês. Por exemplo, começares hoje. Já gostas de usar YouTube? Começa a ver vídeos em inglês, coloca a legenda em português. É simples quanto isso. Prontos. Eu também usei isso. Já depois do PlayStation, para evoluir para o nível do listening, foi através de ver vídeos em inglês com legendas. Isso quando eu tinha 16 anos. Então, por exemplo, tu gostas de pesquisar sobre um certo tema, começa a pesquisar no Google também já em inglês. Começa pouco a pouco, pode não entender muito, mas começa a pesquisar em inglês. Gostas muito de YouTube? Tá bom, começa a ver vídeos de YouTube em inglês, coloca legendas para te ajudar. Gostas muito de filmes? Começa a ver filmes com legenda. Pode ver a mesma variação do mesmo filme, português, inglês dublado, podes, mas expõe e usa a exposição sobre com um tema que tu gostas, porque tu tens que começar a vivenciar e não pode ser uma coisa de fazer um dia aqui, depois ficar uma semana sem fazer, depois voltar a fazer, não, tem que ser uma coisa diária. Então, implementa o inglês no assunto que tu gostas, porque eu tenho certeza que tu passas a maior parte do teu dia no celular ou no computador, mas tu passas online. Isso é como nós somos, como sociedade hoje, vivemos presos nesses tipos de dispositivos. Então, aquilo que tu já consomes em português começa a consumir os mesmos temas em inglês. É tão simples. Pouco a pouco vai te adaptando e baixa um dicionário. Sempre que não perceberes uma coisa, vai lá pesquisa o significado. E é simples. Começa assim, eu te garanto que se fizeres isso, pela exposição vais aprender. É por isso mesmo que as pessoas quando mudam de país, vão para outro país, aprendem inglês rapidamente, facilmente. Por quê? Porque estão expostos. Tudo que eles escutam, tudo que eles leem, mesmo sem saber falar o idioma, vão lá e aprendem muito mais do que nós que estamos aqui no país que falamos português, nós que falamos a escola de inglês, etc. Então isso, mas se tu conseguires te expor, mesmo em casa, estás feito, consegues aprender inglês, esse idioma tão importante. E é isso, se inscreva no canal, dê like e te vejo no próximo vídeo.